A tarifa dos trens e do metrô em São Paulo vai subir 60 centavos. A partir de 1º de janeiro, o valor será de R$ 5,00. O preço do transporte estava congelado há 3 anos. Historicamente, o município acompanha um aumento estadual, mas a prefeitura já divulgou que a passagem nos ônibus municipais vai permanecer em R$ 4,40. O governador Tarcísio de Freitas diz que avisou o prefeito Ricardo Nunes do reajuste. São 3 anos sem reajuste, a gente precisava fazer isso. A prefeitura tem uma outra situação, ela opera o transporte sob pneus e percebeu que ela consegue suportar mais tempo a atual estrutura de custo e o atual nível de subsídio. Então a prefeitura resolveu seguir com a tarifa de R$ 4,40, com a tarifa de congelada, e o Estado vai então reajustar a tarifa da MTU, da CPTM e do metrô, num patamar que deve ser metade da inflação acumulada no período desses 3 anos que estão sem reajustes. Comunicou a tarifa zero dos finais de semana. Naquele mesmo dia eu falei, olha, eu vou reajustar metrô, CPTM e MTU, que eu preciso fazer. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou o dia em alta de cerca de 1%, superando 130 mil pontos e atingindo um recorde de fechamento. Mais cedo, o índice chegou a bater a máxima histórica e superou 131 mil pontos. A Câmara dos Deputados pode votar ainda hoje a reforma tributária. Vamos a Brasília falar com a Maria Ferreira, que traz todas as informações para a gente, né, Maria? Boa noite para você. Será que acontece essa votação hoje? Olha, Augusto, parece que vai acontecer, viu? Mas ainda está meio incerto, pode ser entre hoje e amanhã. Boa noite para você, para a Amanda e a todos que estão em casa nos acompanhando. Nesse momento, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, estão reunidos há mais de 2 horas na presidência aqui do Senado com os relatores da reforma tributária no Senado, o Eduardo Braga, e também o relator da reforma na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Eles estão discutindo e tentando entrar em consenso, fazer um acordo ali para conseguir votar os trechos que foram modificados aqui no Senado e assim promulgar o texto da reforma tributária ainda este ano. Como nós dissemos ontem, alguns parlamentares estão resistentes à hipótese de se fatiar a reforma tributária, ou seja, votar os pontos que têm acordo, promulgar os pontos que já foram aprovados e deixar as partes mais polêmicas, o que ainda não tem acordo, só para votação na semana que vem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não vê problema em fatiar a reforma e que, para ele, a espinha dorsal da reforma tributária já está aprovada e já é um consenso entre as duas casas. Nós estamos aqui no Senado aguardando, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pode a qualquer momento falar com a imprensa e a gente consegue voltar com mais novidade. Obrigada, Maria. A Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão em Brasília contra um adolescente suspeito de invadir a conta da primeira-dama Janja da Silva em uma rede social no início da semana. O jovem tem 17 anos, foi ouvido pelos policiais logo após as buscas. Ele admitiu que invadiu a conta da primeira-dama e postou publicações ofensivas. Segundo as investigações, os envolvidos também trocavam mensagens de cunho misógino e extremista. Voltamos em apenas 30 segundos. Hoje no programa É Notícia, Kennedy Alencar entrevista o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Durante a entrevista, o senador petista falou sobre o tempo de mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não gosto da ideia de mandato. Eu, na verdade, se depender de mim, a gente adotava o sistema americano, que não tem nem porta de saída. É o vitalício. É vitalício até que a própria corte reconheça que o cidadão. Mas não vamos imitar os Estados Unidos. Assim como você subiu a idade de saída, você suba a idade de entrada. Para o cidadão sentar em uma das 11 cadeiras mantenedoras da democracia brasileira, eu acho que ele tem que demonstrar caminho rodado do ponto de vista de experiência de vida. Pode ser 55, 60 anos. Mas eu não gosto da ideia de mandato. Realmente não gosto. Eu acho que essa sim vai acabar tendo uma interpretação que é manipular. Você vai ter ministros convivendo com 2 regimes, um com mandato, outro sem mandato.
Jacques Wagner falou sobre as eleições municipais e afirmou que estamos lutando contra uma fanatização da política. Eu sempre digo que as eleições municipais têm um caráter, querendo ou não, diferente das eleições nacionais e estaduais. É porque, na verdade, quando chega na eleição municipal, o pessoal mergulha em ver a rua da sua cidade, Isso. A mobilidade urbana, o embelezamento da sua cidade, por aí vai. Então, eu diria que o foco é mais localizado. Porém, eu concordo, ainda não chegamos na eleição, que o mundo inteiro está vivendo esse fenômeno. Mas, na minha opinião, realmente, nesses tempos modernos, eu sempre fico preocupado que nós estamos há 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial e o mundo está virando de novo uma dicotomia. Eu não chamo de ideologia, porque não se trata de ideologia. Eu diria, estamos brigando contra uma fanatização da política, que acaba praticamente matando a democracia. Hoje fica parecendo, com todo carinho, as torcidas de futebol, mas tipo assim, é um risco no chão. Você é daqui ou é de lá? Eu falei, bom, me dê um pouco mais de opções, Sim. Porque a vida não é vermelho Sim. ou branco. De vermelho para o branco tem um degradê enorme. Durante o Pinga-Fogo, Jacques Wagner enfatizou a trajetória de Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro e Lula. Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que é outro grande democrata, esteve com a gente nas diretas, é inegável a contribuição que ele deu ao Brasil. Dilma Rousseff. Bom, aí é a primeira presidente mulher do Brasil. Eu acho que fez um primeiro grande governo e no segundo governo nós já tínhamos dificuldades, mas uma injustiçada porque ela nunca cometeu crime nenhum. A ameaça à democracia não começou em 18, começou em 15, quando se surrupiou o que há de mais sagrado na democracia, que é o voto popular. Se crime houvesse, seria outra coisa. Crime não houve, todo mundo sabe que não houve. Michel Temer. Até o episódio do golpe, eu tenho a tranquilidade de fui falar com ele, antes da coisa, disse, o senhor não precisa disso, só eu e ele no Jaburu. O senhor sabe que se o senhor disser, não façam que eu vou sair junto, não teria tido o golpe. Aí teve problema também de relacionamento dele com a Dilma. Sim. Ele seguramente se sentiu certo ou errado, desprestigiado. Então, na minha opinião, eu não posso bater palmas, porque considero que ele aceitou, acabou sendo o caudatário de um golpe contra a democracia. Jair Bolsonaro. Eu acho que ele nunca esteve preparado para chegar lá. Não sei se ele foi candidato para ser presidente da República. Deixou um legado, na minha opinião, muito ruim, alienou muito patrimônio brasileiro extremamente importante, por pouco não alienava outros como a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, mas alienou a Eletrobras de uma forma que eu acho que foi lesiva ao patrimônio brasileiro e acabou instituindo uma relação com o Congresso Nacional de pragmatismo puro. Lula. Aí, para mim, é um gênio da política, é um ser humano, eu brinco, que eu não sou de idolatrar ninguém, nunca idolatrei nem meu pai, mas, para mim, ele é um gênio, com uma memória totalmente fora do normal. Você conhece ele cita coisas, eventos da história dele, de 40, de 50 anos. Eu estou à vontade e repito, não preciso adular. Aqui tem 45 anos de amizade, de família, de amizade e de parceria política. O programa É Notícia vai ao ar hoje às 11h45 da noite. Não perca. A Polícia Federal de Campinas, no interior de São Paulo, realizou uma operação contra uma quadrilha especializada em roubo de cargas, caminhões e sequestros de motoristas. 11 dos 15 mandados de prisão foram cumpridos. 10 pessoas foram presas, entre elas 3 mulheres. Um homem morreu após reagir à prisão. 4 suspeitos continuam foragidos. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha é especializada em roubo de cargas, caminhões e sequestro de motoristas em Minas Gerais e São Paulo. A carga normalmente acompanha o caminhão, mas o objetivo principal deles era o desmanche ou a venda de peças, o que nós percebemos desde o começo, nesses últimos 2 anos, que a principal
meta deles era obter o caminhão para desmanche ou para venda. Segundo a investigação, as mulheres integrantes da quadrilha se passavam por funcionárias de empresas interessadas em contratar fretes e marcavam um ponto de encontro com os motoristas por um aplicativo de celular. Depois disso, as vítimas eram rendidas, sequestradas e levadas para um cativeiro. Os motoristas eram amarrados e ameaçados de morte por até 20 horas. Os bandidos agiam com violência e exigiam valores altos para liberar as vítimas. Neste vídeo, a esposa de um caminhoneiro, que também está sequestrada, fala com o filho. Vai. Filho, tá tudo tranquilo, meu filho. Faz tudo tranquilo, tudo que ele está pedindo. Tá bom, meu filho? Nós estamos bem. Não envolve polícia, filho. Não envolve nada. Por favor, meu filho. Ela vai liberar, mano. Eles vão liberar nós. Os investigados vão responder pelos crimes de associação criminosa, roubo, furto e extorsão mediante sequestro. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que policiais militares não são obrigados a usar câmeras corporais em operações que tenham o objetivo de combater ataques sofridos por agentes de segurança. A decisão derruba uma liminar de setembro que determinou o uso da câmera em operações como a Escudo, realizada em julho na Baixada Santista. Diversos órgãos de direitos humanos acusaram a polícia de violar direitos de moradores durante as ações. A Operação Escudo deixou cerca de 28 mortos e ocorreu dias depois da morte de um soldado da Rota em Guarujá. A Polícia Federal de São Paulo realizou hoje uma operação para prender suspeitos de planejar sequestros e atentados contra autoridades. Ao todo, são 16 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva. De acordo com a PF, foram encontradas imagens e comentários de criminosos sobre as residências oficiais dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, além do senador Sérgio Moro. A Polícia Civil de Pernambuco prendeu 5 policiais militares suspeitos de participar de uma chacina em Camaragibe, no Grande Recife, em setembro deste ano. Os nomes dos PMs envolvidos não foram divulgados. Além das prisões, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão. Os 5 são suspeitos de participar do assassinato de uma família inteira em Camaragibe há 3 meses. De acordo com as investigações, a sequência de mortes começou depois que 2 policiais militares foram assassinados numa troca de tiros com Alex da Silva Barbosa, de 33 anos. No tiroteio, uma mulher grávida de 19 anos, que foi feita refém, morreu baleada. Horas depois da morte dos 2 PMs, os 3 irmãos, a mãe e a esposa do atirador foram assassinados. A morte dos irmãos foi transmitida por uma rede social de uma das vítimas. Ajoelha! 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 A defesa da Associação de Cabos e Soldados de Pernambuco afirmou que ainda não teve acesso ao processo e que vai trabalhar para provar a inocência dos policiais. No Rio de Janeiro, uma perseguição e um tiroteio hoje à tarde assustaram quem passava pela Avenida Presidente Vargas, uma das mais movimentadas do centro da cidade. A Polícia Civil monitorava a quadrilha especializada na ação conhecida como saidinha de banco e localizou o grupo saindo da Zona Norte. 2 suspeitos foram presos por porte de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa, receptação, desobediência, resistência à prisão e adulteração de sinal identificador de veículo. Outros 2 criminosos conseguiram fugir. Ninguém ficou ferido. Em Fortaleza, um grupo de mulheres acusa a dona de uma clínica de estética de gravá-las nuas e sem consentimento. O caso foi descoberto depois que alguns vídeos foram publicados na internet. As imagens foram expostas nos perfis da dona da clínica. Nos vídeos que continham tarjas, as clientes foram convidadas a enviar mensagens para ter acesso a todo o conteúdo gravado. Uma das vítimas filmadas contou que frequentava a clínica há 4 anos e fez um desabafo nas redes sociais. Era o meu momento de relaxar. Nunca imaginei, meu Deus, que a Val faria isso. Nunca mesmo, nunca imaginei. Teve um momento que eu meio que notei. Aí ela já justificou, amiga, bati só uma foto pra poder a gente acompanhar teu resultado. Eu falei, não, amiga, de boa, porque eu nunca imaginei.
Segundo a polícia, a dona do estabelecimento também registrou um boletim de ocorrência e afirmou que teve o perfil nas redes sociais invadido. O caso está sendo investigado como crime contra a dignidade sexual que teria sido praticado em ambiente virtual. A nossa produção tentou contato com a dona da clínica, mas não obteve retorno. O cantor gospel Pedro Henrique morreu depois de passar mal durante um show na Bahia. Ele sofreu um infarto fulminante. A queda repentina aconteceu no palco. Pedro Henrique se apresentava durante um culto em Feira de Santana, na Bahia, quando sofreu um infarto fulminante. O cantor gospel chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Nas redes sociais, a gravadora confirmou a morte. Na publicação, Pedro Henrique é descrito como um jovem alegre, amigo de todos, filho único, esposo presente e pai super dedicado. A filha do cantor nasceu há apenas 2 meses no Rio de Janeiro, onde a família morava. 24 horas antes de morrer, o cantor chegou a gravar um vídeo, brincando que estava cansado. Ai, cara, tô cansado. Nascido em Caraíva, distrito de Porto Seguro, na Bahia, Pedro Henrique era considerado um dos maiores talentos da nova geração de cantores gospel. Em pouco tempo de carreira, ele conseguiu milhares de fãs que o seguiam nas redes sociais e nos serviços de streaming. Em uma das plataformas, Pedro Henrique tinha quase 288 mil ouvintes mensais. Em uma rede social, o cantor era seguido por mais de 1 milhão de pessoas. Ele costumava compartilhar viagens, apresentações e momentos com os familiares. Em uma das publicações, Pedro Henrique comemora o 1º mês da criança, a quem chama de ovelhinha mais linda. Segundo este cardiologista, condições como obesidade, diabetes, tabagismo e hipertensão são fatores de risco para infartos fulminantes, como o que vitimou o cantor. Para prevenir, é preciso estar com exames em dia e procurar atendimento quando aparecerem sintomas. Quais seriam eles? Principalmente a questão da dor no peito, relacionada aos esforços. Normalmente é uma dor de forte intensidade, localizada no centro do peito. Muitas vezes ela pode ter irradiação, tanto para membros superiores como para a região do pescoço ou mandíbula, que são sinais de alerta para nós. A gente faz uma rápida pausa. Fique com a gente, voltamos já. Um esquema desconhecido pela população que envolve grandes empresas. Uma reportagem investigativa publicada pelo portal UOL mostra que a indústria farmacêutica e farmácias monitoram o que os médicos prescrevem aos pacientes. Tudo para poder oferecer vantagens em troca da preferência dos profissionais na hora da indicação dos medicamentos. A captura das informações começa no balcão das farmácias. O paciente entrega a receita para o funcionário, que por sua vez anota em uma base de dados o número do CRM, o registro profissional do médico que emitiu a receita e qual foi o medicamento indicado. Uma prática feita às escondidas. As farmácias não pedem autorização, nem para o cliente, nem para o médico, para coletar as informações. Em seguida, os dados são enviados para empresas especializadas em banco de dados, que repassam tudo à indústria farmacêutica. Acontece que, em posse dessas informações, as empresas farmacêuticas criam estratégias para abordar e convencer os médicos a prescrever seus produtos aos pacientes. Em troca, são oferecidos favores, que incluem desde amostras grátis, brindes e até viagens para o exterior, com tudo pago. As multinacionais Close-Up e Quivia são apontadas pela reportagem do UOL como o eixo central da operação. São elas quem compram as informações das farmácias e depois negociam com a indústria farmacêutica. Qual que é o meu desafio aqui? É encontrar o médico que prescreve a faixa de preço na qual eu estou, de maneira que ele seja targeting para mim. De acordo com o levantamento feito pela jornalista Amanda Rossi, do portal UOL, mais de 250 milhões de receitas médicas são capturadas por ano. Um esquema que envolve as principais redes de farmácias. As informantes, segundo a reportagem, foram a Droga Raia, Drogazil, Drogaria São Paulo, Pacheco e Drogaria Araújo. Um negócio lucrativo. As farmácias citadas recebem, segundo fontes da reportagem, de 7 a 13 centavos por receita capturada. Uma soma que, no mínimo, rende 17 milhões e meio de reais por ano.
mas pode chegar a pelo menos 32 milhões de reais. Isso se levarmos em conta apenas a venda do conteúdo das receitas. Este médico, que prefere não ser identificado, questiona o sistema. É uma violação ao atuar do médico, a relação de confiança entre o médico e o paciente, a liberdade e autonomia do médico de exercer a sua profissão sem a interferência de fatores comerciais. Eles conseguem traçar um perfil das prescrições que eu fiz com informações que nem eu tenho acesso. Todas estas farmácias fazem parte da Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias, a Abrafarma, e respondem por cerca de 3 a cada 4 prescrições monitoradas no Brasil. Algumas delas, segundo a reportagem do UOL, têm até metas para a inclusão de prescrição no banco de dados. Por meio de nota, o Ministério da Saúde reforçou o compromisso da pasta com os direitos individuais e com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E informou ainda que acompanha atentamente os desdobramentos das denúncias citadas. Esta advogada, especialista em direito da saúde, diz que a prática de fato não é considerada ilegal, mas dependendo da finalidade em que são usadas as informações, uma violação pode ser configurada. É uma discussão muito técnica e que eventualmente pode haver uma violação dessa finalidade, desse princípio. Em contrapartida, o paciente precisa ter a segurança de que ele está recebendo a prescrição do que é melhor para ele. É nisso que nasce o conflito de interesse. Por meio de nota, a Abrafarma diz que a coleta de informações a serviço da indústria farmacêutica atende aos requisitos da legislação vigente. O grupo DPSP, que inclui as drogarias São Paulo e Pacheco, informou que também atua em total conformidade com as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados. A IQVIA destacou que recebe dados de prescrição médica sem informações de identificação do paciente e que atua em conformidade com todas as normas legais aplicáveis, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nós procuramos o Conselho Federal de Medicina, os responsáveis pela plataforma Close Up e pela Drogarraia Drogazil, mas não obtivemos retorno. A Drogaria Araújo, não foi encontrada. O Supremo Tribunal Federal deu prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional aprove uma lei que regulamente o tempo de licença da paternidade. Desde a Constituição de 1988, tem sido concedida a licença de 5 dias apenas a pais de recém-nascidos. No entanto, esse prazo deveria ser provisório. Os ministros analisaram uma ação da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde que alegou que a falta de regulamentação reforça a discriminação à mulher no mercado. Se após 18 meses o Congresso não fizer a regulamentação, o Supremo deverá definir o prazo para a licença paternidade. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Pobreza, situação que atinge quase 80 milhões de brasileiros. Nos últimos anos, benefícios de programas sociais, como o Bolsa Família, ajudaram a melhorar esta realidade. A poucos quilômetros do centro de Fortaleza, entre barracos improvisados de madeira, o lixo é visível e a coleta não chega. A água é pouca e só vem por encanamentos clandestinos. A realidade aqui é a mesma de 35 milhões de brasileiros que ainda não têm acesso à água potável. Todo dia falta água aqui, todo dia. Vai, vem, vai, volta, assim. São 45 milhões de pessoas no Brasil que moram em condições inadequadas. Lugares sem banheiro, com paredes de materiais não duráveis e, por vezes, com aluguel acima de 30% da renda familiar. A questão da moradia digna é um dos problemas que vai gerar outros de saúde, né? A questão de habitação. Então, é um problema que vai gerando outro e isso gera pobreza crônica e a gente fica nesse ciclo, né? Que precisa ser quebrado para ter um círculo virtuoso de oportunidade para as comunidades. Além da falta de moradia adequada, no Brasil, cerca de 100 milhões de pessoas não contam com rede de esgoto, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Aqui na capital cearense, a situação também é crítica. 44% da população não dispõe do serviço de coleta de esgoto. Algumas
recorrem à solução paliativa da fossa séptica. Os benefícios de programas sociais como o Bolsa Família impactam na redução, principalmente, da extrema pobreza. Para se ter uma ideia, em 2021 eram 22 milhões de pessoas extremamente pobres. Em um ano, esse número baixou para 12 milhões. No Ceará, em uma iniciativa do governo estadual, essa população também é beneficiada com centenas de cozinhas solidárias, que oferecem mais de 30 mil marmitas por dia. Trazendo essas pessoas para a inclusão socioeconômica delas e a partir daí elas terem direito e autonomia de comprar o seu próprio alimento. Sempre venho buscar, tenho o prazer de vir aqui e a comida é muito boa e agradeço a eles e a todos vocês também. A comida é uma delícia, todo dia a gente ganha, graças a Deus. Um exemplo da importância dos programas sociais é a Juliana. Ela teve uma infância difícil e com muitos problemas financeiros. Precisou do Bolsa Família, mas aos poucos a situação foi mudando e abriu caminho para os sonhos. Conseguiu estudar, cursou gastronomia e começou a empreender em um espaço especial. Abriu um restaurante dentro da própria casa e está cheia de planos. Quero colocar pessoas para poder conhecer outros países, outros tipos de comidas. Toda semana eu quero colocar uma comida diferente, uma coisa diferente. Quero também criar outras comidas, igual como a gente criou aqui mesmo, na cozinha básica. E isso mudar a minha renda e aumentar para a gente ter um pouco melhor, assim, para dentro de casa, né? Cidades da costa do Japão têm tentado solucionar o mistério por trás das milhares de sardinhas que apareceram mortas nas praias do país. Cerca de 30 a 40 toneladas de peixe apareceram sem vida em um porto em Shima. Autoridades coletaram amostras da água para tentar entender o mistério. A principal hipótese estudada pelos japoneses é da exaustão do cardume na perseguição de algum predador. Outra teoria é que os peixes podem ter sido arrastados por correntes marítimas mais frias durante a migração e acabaram não resistindo. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, você acompanha ao vivo o sorteio da Mega Sena. O prêmio é de mais de 6 milhões de reais. O Rede TV News volta em seguida, não sai daí. Alguns parlamentares estão resistentes à hipótese de se fatiar a reforma tributária, ou seja, votar os pontos que têm acordo, promulgar os pontos que já foram aprovados e deixar as partes mais polêmicas, o que ainda não tem acordo, só para votação na semana que vem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não vê problema em fatiar a reforma e que, para ele, a espinha dorsal da reforma tributária já está aprovada e já é um consenso entre as duas casas. Nós estamos aqui no Senado aguardando, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pode a qualquer momento falar com a imprensa e a gente consegue voltar com mais novidade. Obrigada, Maria. A Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão em Brasília contra um adolescente suspeito de invadir a conta da primeira-dama Janja da Silva em uma rede social no início da semana. O jovem tem 17 anos, foi ouvido pelos policiais logo após as buscas. Ele admitiu que invadiu a conta da primeira-dama e postou publicações ofensivas. Segundo as investigações, os envolvidos também trocavam mensagens de cunho misógino e extremista. Voltamos em apenas 30 segundos. Hoje no programa É Notícia, Kennedy Alencar entrevista o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Durante a entrevista, o senador petista falou sobre o tempo de mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não gosto da ideia de mandato. Eu, na verdade, se depender de mim, a gente adotava o sistema americano, que não tem nem porta de saída. É o vitalício. É vitalício até que a própria corte reconheça o cidadão. Mas não vamos imitar os Estados Unidos. Assim como você subiu a idade de saída, você suba a idade de entrada. Para o cidadão sentar em uma das 11 cadeiras mantenedoras da democracia brasileira, eu acho que ele tem que demonstrar caminho rodado do ponto de vista de experiência de vida. Pode ser 55, 60 anos. Mas eu não gosto da ideia de mandato. Realmente não gosto. Eu acho que essa sim vai acabar tendo uma interpretação que é manipular. Você vai ter ministros
convivendo com dois regimes, um com mandato, outro sem mandato. Jacques Wagner falou sobre as eleições municipais e afirmou que estamos lutando contra uma fanatização da política. Eu sempre digo que as eleições municipais têm um caráter, querendo ou não, diferente das eleições nacionais e estaduais. É porque, na verdade, quando chega na eleição municipal, o pessoal mergulha em ver a rua da sua cidade, a mobilidade urbana, o embelezamento da sua cidade, por aí vai. Então, eu diria que o foco é mais localizado. Porém, eu concordo, ainda não chegamos na eleição, que o mundo inteiro está vivendo esse fenômeno. Mas, na minha opinião, realmente, nesses tempos modernos, eu sempre fico preocupado que nós estamos há 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial e o mundo está virando de novo uma dicotomia. Eu não chamo de ideologia, porque não se trata de ideologia. Eu diria, estamos brigando contra uma fanatização da política, que acaba praticamente matando a democracia. Hoje fica parecendo, com todo carinho, as torcidas de futebol, mas tipo assim, é um risco no chão. Você é daqui ou é de lá? Eu falei, bom, me dê um pouco mais de opções, porque a vida não é vermelho ou branco. De vermelho para o branco tem um degradê enorme. Durante o Pinga Fogo, Jacques Wagner enfatizou a trajetória de Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro e Lula. Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que é outro grande democrata, esteve com a gente nas diretas, é inegável a contribuição que ele deu ao Brasil. Dilma Rousseff. Bom, aí é a primeira presidente mulher do Brasil. Eu acho que fez um primeiro grande governo e no segundo governo nós já tínhamos dificuldades, mas uma injustiçada porque ela nunca cometeu crime nenhum. A ameaça à democracia não começou em 18, começou em 15, quando se surrupiou o que há de mais sagrado na democracia, que é o voto popular. Se crime houvesse, seria outra coisa. Crime não houve, todo mundo sabe que não houve. Michel Temer. Até o episódio do golpe, eu tenho a tranquilidade de fui falar com ele, antes da coisa, disse, o senhor não precisa disso, só eu e ele no Jaburu. O senhor sabe que se o senhor disser, não façam que eu vou sair junto, não teria tido o golpe. Aí teve problema também de relacionamento dele com a Dilma. Sim. Ele seguramente se sentiu certo ou errado, desprestigiado. Então, na minha opinião, eu não posso bater palmas, porque considero que ele aceitou, acabou sendo o caudatário de um golpe contra a democracia. Jair Bolsonaro. Eu acho que ele nunca esteve preparado para chegar lá. Não sei se ele foi candidato para ser presidente da República. Deixou um legado, na minha opinião, muito ruim, alienou muito patrimônio brasileiro extremamente importante, por pouco não alienava outros, como a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, mas alienou a Eletrobras de uma forma que eu acho que foi lesiva ao patrimônio brasileiro e acabou instituindo uma relação com o Congresso Nacional de pragmatismo puro. Lula. Aí, para mim, é um gênio da política, é um ser humano, eu brinco, que eu não sou de idolatrar ninguém, nunca idolatrei nem meu pai, mas, para mim, ele é um gênio, com uma memória totalmente fora do normal. Você conhece ele cita coisas, eventos da história dele, de 40, de 50 anos. Eu estou à vontade e repito, não preciso adular. Aqui tem 45 anos de amizade, de família, de amizade e de parceria política. O programa É Notícia vai ao ar hoje às 11h45 da noite. Não perca. A Polícia Federal de Campinas, no interior de São Paulo, realizou uma operação contra uma quadrilha especializada em roubo de cargas, caminhões e sequestros de motoristas. 11 dos 15 mandados de prisão foram cumpridos. 10 pessoas foram presas, entre elas 3 mulheres. Um homem morreu após reagir à prisão. 4 suspeitos continuam foragidos.
Segundo a Polícia Federal, a quadrilha é especializada em roubo de cargas, caminhões e sequestro de motoristas em Minas Gerais e São Paulo. A carga normalmente acompanha o caminhão, mas o objetivo principal deles era o desmanche ou a venda de peças, o que nós percebemos desde o começo, nesses últimos 2 anos, que a principal meta deles era obter o caminhão para desmanche ou para venda. Segundo a investigação, as mulheres integrantes da quadrilha se passavam por funcionárias de empresas interessadas em contratar fretes e marcavam um ponto de encontro com os motoristas por um aplicativo de celular. Depois disso, as vítimas eram rendidas, sequestradas e levadas para um cativeiro. Os motoristas eram amarrados e ameaçados de morte por até 20 horas. Os bandidos agiam com violência e exigiam valores altos para liberar as vítimas. Neste vídeo, a esposa de um caminhoneiro, que também está sequestrada, fala com o filho. Mãe. Filho, tá tudo tranquilo, meu filho. Faz tudo tranquilo, tudo que ele está pedindo. Tá bom, meu filho? Nós estamos bem. Não envolve polícia, filho. Não envolve nada. Por favor, meu filho. Ela vai liberar, mano. Eles vão liberar nós. Os investigados vão responder pelos crimes de associação criminosa, roubo, furto e extorsão mediante sequestro. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que policiais militares não são obrigados a usar câmeras corporais em operações que tenham o objetivo de combater ataques sofridos por agentes de segurança. A decisão derruba uma liminar de setembro que determinou o uso da câmera em operações como a Escudo, realizada em julho na Baixada Santista. Diversos órgãos de direitos humanos acusaram a polícia de violar direitos de moradores durante as ações. A Operação Escudo deixou cerca de 28 mortos e ocorreu dias depois da morte de um soldado da Rota em Guarujá. A Polícia Federal de São Paulo realizou hoje uma operação para prender suspeitos de planejar sequestros e atentados contra autoridades. Ao todo, são 16 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva. De acordo com a PF, foram encontradas imagens e comentários de criminosos sobre as residências oficiais dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, além do senador Sérgio Moro. A Polícia Civil de Pernambuco prendeu 5 policiais militares suspeitos de participar de uma chacina em Camaragibe, no Grande Recife, em setembro deste ano. Os nomes dos PMs envolvidos não foram divulgados. Além das prisões, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão. Os 5 são suspeitos de participar do assassinato de uma família inteira em Camaragibe há 3 meses. De acordo com as investigações, a sequência de mortes começou depois que 2 policiais militares foram assassinados numa troca de tiros com Alex da Silva Barbosa, de 33 anos. No tiroteio, uma mulher grávida de 19 anos, que foi feita refém, morreu baleada. Horas depois da morte dos 2 PMs, os 3 irmãos, a mãe e a esposa do atirador foram assassinados. A morte dos irmãos foi transmitida por uma rede social de uma das vítimas. Ajoelha! 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 A defesa da Associação de Cabos e Soldados de Pernambuco afirmou que ainda não teve acesso ao processo e que vai trabalhar para provar a inocência dos policiais. No Rio de Janeiro, uma perseguição e um tiroteio hoje à tarde assustaram quem passava pela Avenida Presidente Vargas, uma das mais movimentadas do centro da cidade. A Polícia Civil monitorava a quadrilha especializada na ação conhecida como Saidinha de Banco e localizou o grupo saindo da Zona Norte. 2 suspeitos foram presos por porte de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa, receptação, desobediência, resistência à prisão e adulteração de sinal identificador de veículo. Outros 2 criminosos conseguiram fugir. Ninguém ficou ferido. Em Fortaleza, um grupo de mulheres acusa a dona de uma clínica de estética de gravá-las nuas e sem consentimento. O caso foi descoberto depois que alguns vídeos foram publicados na internet. As imagens foram expostas nos perfis da dona da clínica. Nos vídeos que continham tarjas, as clientes foram convidadas a enviar mensagens para ter acesso a todo o conteúdo gravado. Uma das vítimas filmadas contou que frequentava a clínica há 4 anos
e fez um desabafo nas redes sociais. Era o meu momento de relaxar. Nunca imaginei, meu Deus, que a Val faria isso. Nunca mesmo, nunca imaginei. Teve um momento que eu meio que notei. Aí ela já justificou, amiga, eu bati só uma foto para poder a gente acompanhar teu resultado. Eu falei, não, amiga, de boa, porque eu nunca imaginei. Segundo a polícia, a dona do estabelecimento também registrou um boletim de ocorrência e afirmou que teve o perfil nas redes sociais invadido. O caso está sendo investigado como crime contra a dignidade sexual que teria sido praticado em ambiente virtual. A nossa produção tentou contato com a dona da clínica, mas não obteve retorno. O cantor gospel Pedro Henrique morreu depois de passar mal durante um show na Bahia. Ele sofreu um infarto fulminante. A queda repentina aconteceu no palco. Pedro Henrique se apresentava durante um culto em Feira de Santana, na Bahia, quando sofreu um infarto fulminante. O cantor gospel chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Nas redes sociais, a gravadora confirmou a morte. Na publicação, Pedro Henrique é descrito como um jovem alegre, amigo de todos, filho único, esposo presente e pai super dedicado. A filha do cantor nasceu há apenas 2 meses no Rio de Janeiro, onde a família morava. 24 horas antes de morrer, o cantor chegou a gravar um vídeo, brincando que estava cansado. Ai, cara, tô cansado. Nascido em Caraíva, distrito de Porto Seguro, na Bahia, Pedro Henrique era considerado um dos maiores talentos da nova geração de cantores gospel. Em pouco tempo de carreira, ele conseguiu milhares de fãs que o seguiam nas redes sociais e nos serviços de streaming. Em uma das plataformas, Pedro Henrique tinha quase 288 mil ouvintes mensais. Em uma rede social, o cantor era seguido por mais de 1 milhão de pessoas. Ele costumava compartilhar viagens, apresentações e momentos com os familiares. Em uma das publicações, Pedro Henrique comemora o 1º mês da criança, a quem chama de ovelhinha mais linda. Segundo este cardiologista, condições como obesidade, diabetes, tabagismo e hipertensão são fatores de risco para infartos fulminantes, como o que vitimou o cantor. Para prevenir, é preciso estar com exames em dia e procurar atendimento quando aparecerem sintomas. Quais seriam eles? Principalmente a questão da dor no peito, relacionada aos esforços. Normalmente é uma dor de forte intensidade, localizada no centro do peito. Muitas vezes ela pode ter irradiação, tanto para membros superiores como para a região do pescoço ou mandíbula, que são sinais de alerta para nós. A gente faz uma rápida pausa. Fique com a gente, voltamos já. Um esquema desconhecido pela população que envolve grandes empresas. Uma reportagem investigativa publicada pelo portal UOL mostra que a indústria farmacêutica e farmácias monitoram o que os médicos prescrevem aos pacientes. Tudo para poder oferecer vantagens em troca da preferência dos profissionais na hora da indicação dos medicamentos. A captura das informações começa no balcão das farmácias. O paciente entrega a receita para o funcionário, que por sua vez anota em uma base de dados o número do CRM, o registro profissional do médico que emitiu a receita e qual foi o medicamento indicado. Uma prática feita às escondidas. As farmácias não pedem autorização, nem para o cliente, nem para o médico, para coletar as informações. Em seguida, os dados são enviados para empresas especializadas em banco de dados, que repassam tudo à indústria farmacêutica. Acontece que, em posse dessas informações, as empresas farmacêuticas criam estratégias para abordar e convencer os médicos a prescrever seus produtos aos pacientes. Em troca, são oferecidos favores, que incluem desde amostras grátis, brindes e até viagens para o exterior, com tudo pago. As multinacionais Close-Up e Quivia são apontadas pela reportagem do UOL como o eixo central da operação. São elas quem compram as informações das farmácias e depois negociam com a indústria farmacêutica. Qual que é o meu desafio aqui? É encontrar o médico que prescreve a faixa de preço na qual eu estou, de maneira que ele seja targeting para mim. De acordo com o levantamento feito pela jornalista Amanda Rossi, do portal UOL, mais de 250 milhões de receitas médicas são capturadas por ano. Um esquema que envolve as principais redes de farmácias.
As informantes, segundo a reportagem, foram a Droga Raia, Drogazil, Drogaria São Paulo, Pacheco e Drogaria Araújo. Um negócio lucrativo. As farmácias citadas recebem, segundo fontes da reportagem, de 7 a 13 centavos por receita capturada. Uma soma que, no mínimo, rende 17 milhões e meio de reais por ano. Mas pode chegar a pelo menos 32 milhões de reais. Isso se levarmos em conta apenas a venda do conteúdo das receitas. Este médico, que prefere não ser identificado, questiona o sistema. É uma violação. Ao atuar do médico, a relação de confiança entre o médico e o paciente, a liberdade e autonomia do médico de exercer a sua profissão sem a interferência de fatores comerciais. Eles conseguem traçar um perfil das prescrições que eu fiz com informações que nem eu tenho acesso. Todas estas farmácias fazem parte da Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias, a Abrafarma, e respondem por cerca de 3 a cada 4 prescrições monitoradas no Brasil. Algumas delas, segundo a reportagem do UOL, têm até metas para a inclusão de prescrição no banco de dados. Por meio de nota, o Ministério da Saúde reforçou o compromisso da pasta com os direitos individuais e com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E informou ainda que acompanha atentamente os desdobramentos das denúncias citadas. Esta advogada, especialista em direito da saúde, diz que a prática de fato não é considerada ilegal, mas dependendo da finalidade em que são usadas as informações, uma violação pode ser configurada. É uma discussão muito técnica e que eventualmente pode haver uma violação dessa finalidade, desse princípio. Em contrapartida, o paciente precisa ter a segurança de que ele está recebendo a prescrição do que é melhor para ele. É nisso que nasce o conflito de interesse. Por meio de nota, a Abrafarma diz que a coleta de informações a serviço da indústria farmacêutica atende aos requisitos da legislação vigente. O grupo DPSP, que inclui as drogarias São Paulo e Pacheco, informou que também atua em total conformidade com as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados. A IQVIA destacou que recebe dados de prescrição médica sem informações de identificação do paciente e que atua em conformidade com todas as normas legais aplicáveis, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nós procuramos o Conselho Federal de Medicina, os responsáveis pela plataforma Close Up e pela Droga Raia e Drogazil, mas não obtivemos retorno. A Drogaria Araújo, não foi encontrada. O Supremo Tribunal Federal deu prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional aprove uma lei que regulamente o tempo de licença da paternidade. Desde a Constituição de 1988, tem sido concedida a licença de 5 dias apenas a pais de recém-nascidos. No entanto, esse prazo deveria ser provisório. Os ministros analisaram uma ação da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde que alegou que a falta de regulamentação reforça a discriminação à mulher no mercado. Se após 18 meses o Congresso não fizer a regulamentação, o Supremo deverá definir o prazo para a licença paternidade. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Pobreza, situação que atinge quase 80 milhões de brasileiros. Nos últimos anos, benefícios de programas sociais, como o Bolsa Família, ajudaram a melhorar esta realidade. A poucos quilômetros do centro de Fortaleza, entre barracos improvisados de madeira, o lixo é visível e a coleta não chega. A água é pouca e só vem por encanamentos clandestinos. A realidade aqui é a mesma de 35 milhões de brasileiros que ainda não têm acesso à água potável. Todo dia falta água aqui, todo dia. Vai, vem, vai, volta, assim. São 45 milhões de pessoas no Brasil que moram em condições inadequadas. Lugares sem banheiro, com paredes de materiais não duráveis e, por vezes, com aluguel acima de 30% da renda familiar. A questão da moradia digna é um dos problemas que vai gerar outros, de saúde, né, a questão de habitação. Então, é um problema que vai gerando outro e isso gera pobreza crônica e a gente fica nesse ciclo, né,
que precisa ser quebrado para ter um círculo virtuoso de oportunidade para as comunidades. Além da falta de moradia adequada, no Brasil, cerca de 100 milhões de pessoas não contam com rede de esgoto, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Aqui na capital cearense, a situação também é crítica. 44% da população não dispõe do serviço de coleta de esgoto. Algumas recorrem à solução paliativa da fossa séptica. Os benefícios de programas sociais como o Bolsa Família impactam na redução, principalmente da extrema pobreza. Para se ter uma ideia, em 2021 eram 22 milhões de pessoas extremamente pobres. Em um ano, esse número baixou para 12 milhões. No Ceará, em uma iniciativa do governo estadual, essa população também é beneficiada com centenas de cozinhas solidárias, que oferecem mais de 30 mil marmitas por dia. Trazendo essas pessoas para a inclusão socioeconômica delas e a partir daí elas terem direito e autonomia de comprar o seu próprio alimento. Sempre venho buscar, tenho o prazer de vir aqui e a comida é muito boa e agradeço a eles e a todos vocês também. A comida é uma delícia, todo dia a gente ganha, graças a Deus. Um exemplo da importância dos programas sociais é a Juliana. Ela teve uma infância difícil e com muitos problemas financeiros. Precisou do Bolsa Família, mas aos poucos a situação foi mudando e abriu caminho para os sonhos. Conseguiu estudar, cursou gastronomia e começou a empreender em um espaço especial. Abriu um restaurante dentro da própria casa e está cheia de planos. Quero colocar pessoas para poder conhecer outros países, outros tipos de comidas. Toda semana eu quero colocar uma comida diferente, uma coisa diferente. Quero também criar outras comidas, igual como a gente criou aqui mesmo, na cozinha básica. E isso mudar a minha renda e aumentar para a gente ter um pouco melhor, assim, para dentro de casa, né? Cidades da costa do Japão têm tentado solucionar o mistério por trás das milhares de sardinhas que apareceram mortas nas praias do país. Cerca de 30 a 40 toneladas de peixe apareceram sem vida em um porto em Shima. Autoridades coletaram amostras da água para tentar entender o mistério. A principal hipótese estudada pelos japoneses é da exaustão do cardume na perseguição de algum predador. Outra teoria é que os peixes podem ter sido arrastados por correntes marítimas mais frias durante a migração e acabaram não resistindo. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, você acompanha ao vivo o sorteio da Mega Sena. O prêmio é de mais de 6 milhões de reais. O Rede TV News volta em seguida, não sai daí. De volta e vamos falar de tempo aqui com o Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Faltam só 8 dias para começar o verão, mas já vem essa segunda onda de calor que está todo mundo falando, né? Pois é, boa noite, Augusto, boa noite, Amanda, boa noite para você que está em casa. Pois é, o calor veio com tudo e todo mundo percebeu aí essa mudança no tempo. E amanhã não vai ser diferente, viu? Como a gente olha aqui no mapa, o sol está garantido em grande parte do país. Eu separei aí algumas cidades onde os termômetros vão beirar os 40 graus amanhã. Olha só, São Romão, em Minas Gerais, 38 graus. Araçatuba, interior de São Paulo, 39 graus. E Porto Alegre também 39 graus. Olha só o calorão no sul do país. No sudeste não vai ser diferente, também esquenta bastante, um pouco menos do que essas cidades, mas também os termômetros passam dos 30 graus. Olha, Rio de Janeiro, 36 graus, Vitória, 32 e São Paulo, 34 graus. No nordeste, sol, calor, tempo quente. Só deve chover em partes, olha, do Rio Grande do Norte até Sergipe. E em Salvador, a máxima fica na casa dos 32 graus. Na região norte tem previsão de chuva por conta do calorão e a máxima pode chegar aos 34 graus em Manaus. Amanhã eu volto aí com os detalhes da previsão do tempo do final de semana, viu, Amanda, Augusto? Nossa, comparado com Porto Alegre, São Paulo tá maravilhoso. Exatamente. Impressionante. Tá bom, obrigada, Igor. Obrigado, Igor. Flávio Dino anunciou que sua posse como ministro do Supremo Tribunal Federal deve ser em fevereiro. Já Paulo Gonet assume na semana que vem o cargo de Procurador-Geral da República. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal separou a tarde para conhecer melhor o futuro local de trabalho. Flávio Dino deve tomar posse no dia 22 de fevereiro.
Ele irá participar do processo de transição no Ministério da Justiça e depois ainda volta ao Senado antes de assumir a vaga no STF. Na primeira entrevista, após a aprovação no Senado, Dino disse que ainda não sabe quem vai substituí-lo, mas deve indicar pessoas ao presidente Lula, caso seja consultado. Conheço bem o Ministério da Justiça, porque me dedico intensamente a todas as tarefas públicas que me são confiadas e, naturalmente, considero que é muito importante que o Ministério da Justiça mantenha certas prioridades. Dino negou uma possível divisão do Ministério neste momento entre Justiça e Segurança Pública. Também falou que vai pedir ao sucessor que continue a implementar o Sistema Único de Segurança Pública, que cria um mecanismo de compartilhamento de dados entre os órgãos da área. A lei de 2018 só começou a ser implementada este ano. Creio que os resultados que estão sendo apresentados de apreensão de armas, de drogas, de operações integradas, como nós chamamos, juntando forças federais, forças estaduais, é um caminho virtuoso. O novo integrante da Suprema Corte vai herdar um acervo com 344 ações que estavam sob a relatoria da ministra Rosa Weber, que se aposentou. Entre os processos estão temas como o induto natalino e ainda ações contra a atuação de autoridades na pandemia, como a petição para investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros agentes públicos acusados de estimular comportamentos inadequados durante o combate à Covid-19. O novo ministro também vai assumir a relatoria do processo protocolado pelo Partido Liberal, que pede que a punição para abortos provocados por terceiros seja equiparada à do crime de homicídio qualificado. Mas Dino não pode se manifestar no processo sobre a interrupção voluntária da gravidez, porque Rosa Weber, que era relatora da ação, já votou. Flávio Dino foi o segundo ministro do Supremo Tribunal Federal que teve a votação mais apertada entre os senadores. À frente dele está o ministro André Mendonça, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois tiveram 47 votos favoráveis no plenário do Senado, mas Mendonça recebeu 32 votos contrários à indicação, enquanto Dino obteve 31. Os parlamentares aprovaram por ampla maioria a indicação de Paulo Gonet ao cargo de Procurador-Geral da República. Ele obteve 23 dos 27 votos na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário conseguiu 65 votos favoráveis. Gonet toma posse na próxima segunda. Pela manhã, ele participou da sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral e recebeu os cumprimentos do ministro-presidente, Alexandre de Moraes. Sua Excelência reúne a coragem, seriedade, competência e lealdade institucional para chefiar uma das mais importantes instituições da República, que é o Ministério Público da União. Se eu tenho uma boa experiência para servir de guia na Procuradoria-Geral da República, eu recebi essa experiência daqui, da Justiça Eleitoral, e especialmente de Vossa Excelência, Ministro-Presidente. O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula à desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Agora a medida será prorrogada até 2027. Os parlamentares também derrubaram o veto ao projeto que estabeleceu o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A discussão sobre a desoneração da folha de pagamento foi o primeiro item da pauta. O governo tentou evitar a derrubada do veto e prometeu apresentar uma alternativa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não entregou, no entanto, a proposta prometida. Eu considero apropriado a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Isso significa que há também intransigência da nossa parte em ouvir o Ministério da Fazenda e o Governo Federal em relação às sugestões de aprimoramento? Não. Só que eu acho que as sugestões do Ministério da Fazenda e do Governo Federal para essa questão da folha de pagamento e da sua desoneração deve se dar com a desoneração prorrogada. O veto foi derrubado por ampla maioria. 60 senadores e 378 deputados votaram para manter
manter a desoneração. 13 senadores e 78 deputados apoiaram o governo. Pela desoneração, as empresas dos 17 setores deixam de recolher 20% sobre a folha de salários e pagam uma alíquota entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta. O projeto também estende o benefício a prefeituras com até 142 mil habitantes. O governo lamentou a queda do veto e disse que vai recorrer à justiça. Uma renúncia de mais de 25 bilhões de reais. Não está no orçamento. Então vai ser um problema fechar o orçamento para essa medida. Já tem parecer da AGU sobre a inconstitucionalidade e obviamente que o governo vai tomar as providências sem deixar de apresentar uma alternativa. Já o autor do projeto afirma que a manutenção do benefício vai dar mais tranquilidade a trabalhadores e empresas. Empreendedores com insegurança jurídica, puxando o freio de mão, suspendendo investimentos. Então o veto ele já tem gerado prejuízos. Nós vamos investir muito mais, sem dúvida, que a desoneração dá uma segurança para que nós mantenhamos os trabalhos, nós qualifiquemos e treinamos a mão de obra, que nós empreguemos mais. Os parlamentares também derrubaram o veto do presidente Lula ao marco temporal das terras indígenas. Agora continua valendo o projeto de lei que permite a demarcação de terras apenas se for comprovado que a comunidade reivindicou a terra ou ocupava a área até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. A exigência foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal em setembro. Com a manutenção do novo projeto, a expectativa é que o tema seja judicializado novamente. Irei encaminhar juntamente agora numa caminhada junto ao STF para entregar também a ADI, porque é inconstitucional. O STF já tinha decidido sobre essa matéria. Na verdade, nós aqui representa nesse momento, no dia de hoje, um retrocesso, é uma derrota não somente para nós povos indígenas, é uma derrota também para a agenda do governo. O presidente Lula participa agora à noite da abertura da 4ª Conferência Nacional de Juventude. Vamos a Brasília falar de novo com a Maria Ferreira. Tem mais informações? Oi, Maria, boa noite. O presidente Lula já chegou, já está lá? Boa noite novamente, Amanda e Augusto. Boa noite a todos. O presidente já chegou, o evento começou há cerca de 20 minutos. Ele ainda não falou, outros convidados estão falando no momento, mas a fala dele é muito esperada. Eu lembro que essa conferência acontece entre hoje e o dia 17 de dezembro. E ela vai discutir políticas públicas para a população que tem entre 15 e 29 anos de idade. O tema da conferência é reconstruir no presente, construir no futuro, desenvolvimento, direitos, participação e bem viver. Eu lembro que essa conferência não acontece desde 2015, portanto, 8 anos aí para esse retorno, né? O governo já adiantou que o presidente Lula vai assinar um decreto para ampliar o Conselho Nacional de Juventude, o CONJUVE. Esse conselho que promove estudos e pesquisas sobre a realidade dos jovens brasileiros. O presidente também deve assinar acordos de cooperação para ampliar benefícios como, por exemplo, aqueles descontos em eventos culturais e também vagas gratuitas para transporte interestadual. Tem também a previsão para a construção de centros de referência para a juventude. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Maria. Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já. Começou hoje em São Paulo Natal Iluminado. A iniciativa promete ser maior que as edições anteriores. E a nossa repórter Valéria Luizete foi lá conferir no centro da capital paulista, bem de pertinho essa inauguração. E aí, Valéria, estou vendo já muitas luzes atrás de você. Como é que tá? Pois é, boa noite, Amanda, Augusto e a todos que acompanham a Rede TV News. Bastante luz por aqui. Nós estamos na Praça da Sé, que está com a Vila de Natal montada. Vilas de Natal como essa também estão montadas nas zonas norte, sul e leste da cidade. Agora há pouco aconteceu na Catedral da Sé a abertura do evento com o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, e a presença do presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Matheus Ordini, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. No final, aí no encerramento dessa abertura, o prefeito falou sobre a questão do não aumento da tarifa de ônibus na cidade e reiterou que isso não afeta a relação dele com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Nunes também falou que, além aqui do centro, outras áreas da cidade estão preparadas para o Natal, como as árvores dos parques Ibirapuera e Vila Lobos. Depois, a orquestra e o coral de Heliópolis fizeram uma apresentação belíssima, um concerto natalino, e logo em seguida um cortejo deixou aqui a Catedral da Sé em direção à Praça do Patriarca. Lá está montada a estação Bolhas. A programação do Natal Iluminado ainda conta com uma árvore de Natal em LED de 20 metros de altura. Ela está em frente ao edifício Matarazzo, sede da Prefeitura, que fica no Viaduto do Chá. Por lá, 2 vezes por dia, haverá um espetáculo de balé vertical, desfile dos Reis Magos, show de luzes e até presépio vivo. O Natal Iluminado fica até o dia 26 de dezembro. E lembrando que a programação é de graça e pode ser conferida no site nataliluminado.acsp.com.br. Amanda e Augusto. Obrigado, Valério. Natal já está aí, né? Só mais 10 dias. Nós voltamos em 30 segundos. Boa noite para você, boa noite a todos vocês. Obrigado pela companhia. Até amanhã, nos vemos amanhã. Boa noite. Rede TV News.